Por isso que eu digo, eu tenho comunhão com os irmãos cristãos que estão em Cristo. Se verdadeiramente estão em Cristo, são cristãos. Eu tenho comunhão, porque estão na palavra, estão na doutrina, estão na mesma esperança, estão na mesma fé, na mesma confiança, estão aguardando a mesma promessa, estão dentro da mesma direção. Aí eu tenho comunhão. Comunhão fala disso. Não é comunhão dentro do partido, do meu partido religioso. Não é comunhão dentro da minha congregação, do meu ministério. É comunhão dentro da doutrina de Cristo. Comunhão no entendimento da fé. Pode vir quem for, pode vir um anjo do céu, com revelação, com visão, trazendo uma orientação que não condiz com o evangelho de Cristo. É anátema. Não recebam. Não recebam, nem sejam discípulos desses homens. Saiam desses meios, saiam desses locais, saiam dessas sinagogas que não é a sinagoga do povo de Deus. Jesus disse que existia uma sinagoga que era de Satanás. Cuidado. Cuidado. Nem todos que dizem Senhor, Senhor são de Deus. Nem todos que estão lá pregando a palavra são de Deus. Até eu mesmo. Me julguem aí você. Julguem o que eu estou pregando. Julguem o conteúdo da minha doutrina aqui. Julguem o conteúdo do meu ensinamento aqui, que não é meu, é o de Cristo. Julguem o que eu estou aqui trazendo para vocês. Julgando, analisando, advertindo e corrigindo. Julguem para ver se o que eu falo é de Deus ou não. Não julgue a pessoa pelo título, pela igreja, pelo ministério que ela tem, não. Julgue a pessoa pela palavra. Jesus diz, quem é de Deus, escute isso aí. Não é quem é pastor, não é quem tem ministério grande, não é pastor presidente, não é quem é evangelista, não é quem é pregador do evangelho. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, defende a palavra de Deus, combate contra toda heresia, engano que contraria a palavra de Deus. Quem é de Deus se desgasta, se entrega, combate em defesa da doutrina, não é defesa do meu ministério, da minha pessoa, da minha popularidade. Eu trabalho em defesa da fé, da doutrina de Cristo, para que todos possam conhecer a verdade e sejam libertos. É o que Timóteo disse. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Aprende isso aí. Então aprenda a julgar o que é de Deus e o que não é. E você só pode julgar o que é de Deus e o que não é, se você tiver o conhecimento da palavra para discernir as coisas. Porque tudo hoje se fala em nome de Deus. Todas as pessoas estão aí na mídia, nas igrejas, dizendo que é de Deus. Todo mundo diz que Deus está dando uma revelação, que está falando em nome de Deus. Porque o diabo nunca vai dizer que é ele que está falando. Você acha que o diabo vai se levantar dentro da igreja e dizer, eis que eu sou o diabo e estou dizendo assim? Não. O diabo ele vai levantar homens na igreja para dizer, eis que eu sou Deus, eis que eu te digo, eis que a bênção vem. Entendeu como é? Então, seja prudente. Cuidado. Foi Jesus quem disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Porque muitos estão aí pregando em nome de Jesus, falando de amor, de santidade, de pecado, olhe, seja santo e tal. Mas muitos aí desses não são de Deus. Não são de Deus. Examine esses homens. Comece a analisar esses homens. Comece a analisar a pregação deles. Para onde é que eles estão te chamando com esta pregação? Para onde é que eles estão levando a tua visão com esta pregação? O que é que ele está te conduzindo, te ensinando, te instruindo com essa pregação? Analise, seja prudente, meu irmão. Seja prudente. Você já leu lá em Atos dos Apóstolos, os crentes de Bereia, os bereanos? Uma cidade que Paulo chegou e tinha uns irmãos lá nessa cidade chamada Bereia. E Paulo começou a citar e pregar as Escrituras. As Escrituras, viu? Paulo não estava lá dizendo, eis que eu sou Deus, que te digo, dando revelação, não. Que o compromisso do pregador é pregar as Escrituras. Não é estar dando revelação para ninguém, não. A revelação que Deus quer que o povo escute e ouça, já está aqui neste livro santo. A revelação escrita de Deus, que tem tudo aqui
que o mundo precisa ouvir e que a igreja precisa conhecer para servir a Deus. Está aqui. Paulo chega na cidade de Bereia e começa a pregar. O texto diz que os que estavam lá em Bereia, eu vou ler até para você ver como é que está nas Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, se não me falha a memória, deixa eu confirmar aqui na palavra de Deus, porque graças a Deus eu tenho tido a facilidade dada pelo Espírito Santo de memorizar muito a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está aqui, ó. Eu não preciso de estar abrindo a Bíblia para pregar. Se eu estiver no canto que não tiver com a Bíblia, eu prego, porque a palavra está aqui já. Deu para entender? Eu me alimento com ela justamente para trazer ela para cá. Não adianta ela estar só aqui. Ei, eu vou dizer a você agora, coloque a Bíblia aqui. Não adianta só a Bíblia aqui. Não adianta a Bíblia aqui. Não adianta estar com a Bíblia mostrando para ninguém dentro da sua formalidade que usa ela. Você tem que ter a Bíblia, examiná-la, se alimentar dela, conhecer ela, para guardar ela aqui, ó. A palavra de Deus tem que estar aqui, para você viver, praticar, andar, se conduzir, se dirigir por ela. Deu para aprender aí? Então não adianta ter a Bíblia aqui, debaixo do braço, se não tiver aqui, vivendo e praticando-a. Evangelista Wellington Ramos, aqui é assim. É a palavra pura como ela é, espada de dois gumes, amarga no começo, mas se você receber, você vai ver o doce no final. Então, o apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Bereia, capítulo 11, Atos dos Apóstolos. Olha aí a prudência dos irmãos. Quero nem saber quem é o pregador. Eu quero saber o conteúdo da pregação dele. Se é a doutrina de Cristo que ele está trazendo. Aprenda isso aí. Aprenda com a palavra de Deus que fala aqui sobre este tão grande e importante acontecimento que nós precisamos recebê-lo para ser prudente e guardá-lo no nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui, irmãos. Aqui, toda vez eu erro somente o capítulo. Capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo... Capítulo 17, perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Tá dando para você ver aqui? Vamos lá para o versículo 11. Diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Os crentes de Bereia, os cristãos aqui, os judeus que estavam em Bereia. Porque de bom grado receberam a palavra. Escute, vou ler de novo para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Que coisas eram estas que eles examinavam nas Escrituras para ver se eram assim como diz as Escrituras? O que Paulo pregava. O contexto aqui, Paulo chega na cidade de Tessalônica. E os irmãos não deram muita atenção a ele lá. Mas ele vai para Bereia. E lá em Bereia, ele já foi... A palavra que Paulo pregava já foi mais recebida, já foi bem aceita. O texto diz que os bereanos receberam de bom grado, isso quer dizer, com o coração disposto a ouvir, a entender. Mas só que esses bereanos eram prudentes. Ele ouvia Paulo pregando e examinava nas Escrituras. É o pastor pregando lá e eu, opa, não é assim não, como você está dizendo, não. A autoridade não é porque você é pastor, é a palavra. Eu tenho que me submeter à palavra. Se o pastor estiver errado, não, eu não aceito. Eu não me submeto a essa condição, porque eu sou chamado para seguir a Cristo, ouvindo e praticando e guardando a palavra dele. Não é palavra de pastor. O pastor tem o compromisso de ensinar, doutrinar. E eu tenho a prudência de analisar o que ele está ensinando, para não ser conduzido pelos pensamentos e a doutrina e o conceito dele.
se não tiver compromissado com o evangelho, ele vai levar você a tropeçar. Muitos estão aí tropeçados, caídos por causa dos seus líderes, porque não estão sendo prudentes para examinar a palavra. Os crentes de Bereia examinavam as escrituras para analisar e ver se aquilo que Paulo estava pregando condizia com a palavra. E nós hoje não somos prudentes assim, irmão. Nós não queremos saber da palavra. O importante para mim que é o pastor A, pastor B, pastor C, é o apóstolo, é o profeta, o homem é cheio de Deus. É essa reza do povo hoje. O povo de Deus se perdeu de Deus, porque abandonaram a palavra. Não tem Deus sem palavra. Não tem poder de Deus sem palavra. Não tem vida com Deus sem palavra. E esse povo que diz que é de Deus hoje, é tanto poder de Deus, é tanta manifestação de Deus, é tanta bênção de Deus sem palavra. Esse povo está em maldição e não sabe. Esse povo está vivendo um anátema. Porque hoje a gente abriu mão da palavra. O que nós queremos é ver pregador que seja cheio do fogo, do reteté, do prado, do manto, da visão, da revelação. O que a gente quer é ver um culto cheio de poder, onde a igreja começa a gritar, dando glória um do lado, um do outro. Outro corra para lá, outro corra para cá, instalando língua estranha, que é estranha mesmo, ninguém entende nada. E começa aquele bafafá, aquele movimento, aquele reteté dentro do culto, que deve ter ordem e decência. Culto a Deus não é isso. Culto a Deus é uma sala de aula onde todo mundo sentado, reverente, com a atenção no ouvir o que o professor está ensinando, que é o pastor da congregação. O pastor tem uma função de professor na congregação para instruir, doutrinar, corrigir, repreender a congregação para que a congregação seja perfeita. Pastor não é para estar criando movimento e trazendo atração para a igreja, não. O povo hoje não quer saber de doutrina, de ensino. O povo hoje quer um culto de entretenimento que satisfaça ele. Eita, o culto hoje foi bênção. O culto hoje foi poder do céu. É uma conversa vazia, vã. E o povo tudo perdido, morto, vazio de Deus, sem o conhecimento de Deus. Já pensou? Como o diabo achou facilidade no meio dessa congregação? A igreja hoje de Cristo está dentro de uma banalização, porque desprezaram o conhecimento da palavra de Deus. Não querem saber mais. Tem comichão nos ouvidos, não suporta ouvir quem pregue. Isso que eu estou pregando aqui agora, não tem oportunidade de pregar dentro de igreja, porque nenhum pastor quer que o povo dele, porque é dele, não é de Deus. A igreja é dele, não é de Deus. Os muitos pastores que tem por aí tomaram posse do povo. Fizeram do povo negócio dele, para trabalhar e dar rendimento e dar lucro ao reino dele, e não de Deus. Então essa pregação, esse ensino que eu estou passando para você aqui, nenhuma igreja, muito raro, eu digo assim sem medo de errar, é muito raro hoje uma igreja que possa abrir a palavra e falar abertamente assim para o povo, para levar ao povo o conhecimento da verdade. Por quê? Porque não interessa a muitos que estão na frente que o povo conheça a verdade. Porque se o povo conhecer a verdade, não vão mais participar desses movimentos de culto, de campanha, de marcha, de voto, de trabalho, disso, daquilo, outro. Não vão mais participar. Eles vão querer ir para o culto para ouvir a palavra, ser ensinado, ser orientado, ser instruído. Como muitos dos pastores não têm esse compromisso com a palavra. Muitos não manejam bem a palavra. Muitos não sabem dar uma doutrina da palavra. Só sabem viver o movimento e o poder de Deus e a profecia e a revelação e não sei o quê. Aí o povo não vai querer mais ser discípulo desse pastor. Vão se converter a Cristo quando ouvir uma mensagem dessa. Porque é isso que precisa o povo dentro das igrejas. Se converter a Cristo e deixar de ser religiosos seguidores de homem dentro de ministério humano. Convertam-se ao Senhor e sereis bem-aventurados. Jesus disse, lá em João capítulo 8, versículo 31, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Jesus falou isso para um povo judeu que estava se convertendo a ele. Estava saindo de uma religião, os fariseus. Jesus disse, pronto, vocês se converteram a mim, agora vocês só serão meus discípulos. Pode até dizer que creu em mim. Mas discípulo meu, Jesus disse, é aqueles que ouvem e praticam a minha palavra.
Não adianta você dizer que é de Cristo e estar vivendo dentro do cabresto do homem, dentro da religião, praticando e guardando normas religiosas, vivendo dentro das formalidades religiosas. Discípulo de Cristo é quem vive e pratica na palavra de Cristo, e não na palavra de homem, seja ele quem for. Então, esse que vos fala, seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos, quero vos deixar nesse momento essa tão maravilhosa instrução para a nossa edificação. Você que assistiu agora ao vivo essa live, compartilha ela com outras pessoas para que outros possam ser advertidos, esclarecidos com esta verdade que liberta. E você que está assistindo agora depois de gravar esse vídeo, compartilha também. Usa aí este vídeo de instrução para você aprender e ser instruído naquilo que você precisa, dentro da direção errada que você está seguindo, porque Deus, ele corrige ao que ama e tem por filho aquele que aceita a correção. Porém, os que não aceitam são rebeldes, bastardos e não são tomados como um filho de Deus. Amém? Aprendeu essa? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, cristãos, servos de Cristo, agora e para sempre. Amém e amém. Me visita aí no meu canal no YouTube, na minha página aqui no Face, estou no Instagram, no Telegram, estou no Zap, estou no Message, estou trabalhando também com mensagens no Kawaii, estou levando a exposição da palavra de Deus em todos os meios de comunicação, aonde eu chegar, aonde Deus me permitir estar, a qualquer pessoa que estiver ao meu alcance para eu instruir, eu estou levando a palavra de Deus, porque esse foi o ministério que Deus me deu da palavra, e este ministério, com a graça dele, eu cumprirei. Em nome de Jesus. E aí está cumprida mais uma live de instrução da palavra de Deus, levando para você a exposição da palavra de Deus que dá luz e entendimento aos simples.